Deputados apresentaram um texto preliminar da regulamentação da reforma tributária. Ajustes ainda devem ser feitos pelas bancadas. O desejo dos parlamentares é que o texto seja votado na Câmara e no Senado até o final da semana que vem, quando começa o recesso parlamentar. O texto apresentado pelo grupo de trabalho da reforma tributária incluiu no chamado imposto do pecado as apostas esportivas e carros de todos os tipos, até os elétricos. O imposto seletivo é cobrado em produtos que fazem mal à saúde ou ao meio ambiente. Armas e munições que poderiam ser incluídas seguem fora da lista. A proposta prevê imposto zero para absorventes femininos e 383 medicamentos. Na nova proposta, os deputados criaram a figura do nanoempreendedor para pessoas que faturam até R$ 40.500, ou seja, metade do limite para ser considerado um microempreendedor individual, o MEI. Nós queremos trazer para a formalidade milhares de pessoas que vão se beneficiar desse sistema e não vão pagar tributos acima disso. Grande ponto de discussão nos últimos dias, as carnes não foram incluídas na cesta básica com imposto zero. A proteína animal continua com desconto de 60% da alíquota geral e, por enquanto, tem tributo de 10,6%. A avaliação é de que zerar o imposto da carne elevaria muito a carga tributária dos impostos sobre o consumo, que no momento está em torno de 26,5%. Nós já tínhamos uma cesta básica que funcionava e que já era praxe no país sem a proteína. Ao ingresso na proteína da cesta básica, ela iria aumentar a alíquota em algo em torno de 0,6. Então não houve convergência do grupo. Uma das alternativas estudadas para a questão é incluir a proteína animal no mecanismo de cashback às famílias mais pobres, que estão inscritas no cadastro único do governo. O cashback é a devolução de parte do imposto pago na compra de um produto. A proposta não é definitiva. As bancadas partidárias ainda podem propor mudanças nas votações tanto na Câmara como no Senado. A intenção do Congresso é de que a regulamentação da reforma tributária seja votada antes do recesso parlamentar, que começa no dia 18 deste mês. Considerando o tempo de transição, a reforma só estará totalmente implementada em 2033. Muito bem, para falar sobre esse assunto, eu converso agora com o professor de Direito da Fundação Getúlio Vargas, Gabriel Quintanilha. Gabriel, seja bem-vindo aqui ao Conexão Record News, boa tarde. Queria que você comentasse essa nova versão do texto, qual é a análise que você faz? Boa tarde, Jonathan, tudo bem? Estou bem. É um prazer estar aqui. E a reforma tributária ela é absolutamente necessária e essa nova versão do texto, ela traz uns pontos que são muito interessantes com relação a uma certa justiça fiscal. Por exemplo, a questão menstrual, por exemplo, a alíquota zero para itens que envolvem essa parte da saúde feminina é muito importante para garantir a dignidade da pessoa humana. Agora, tem pontos que são realmente pontos inusitados, como é o caso da aplicação do imposto seletivo sobre os veículos elétricos. Afinal de contas, os veículos elétricos, eles efetivamente são menos poluentes. Eles são mais vantajosos, mais favoráveis ao meio ambiente. E a reforma tributária, ela deve buscar sempre essa lógica de ter uma tributação que proteja o meio ambiente, que seja sustentável. Então, realmente é uma perda não termos aí a manutenção da alíquota zero para os carros elétricos. Então, esses são pontos muito importantes da reforma tributária. E um outro ponto interessante é a figura do nanoempreendedor. O nanoempreendedor, aquele que ganha até R$ 40.500 por ano, vai poder efetivamente usar essa atividade sem recolher o IVA, o Imposto ao Valor Agregado, IBS e CBS, mas poderá recolher caso queira no tocante à figura da não cumulatividade, gerando um crédito para a operação seguinte. Eventualmente, pode ser que estrategicamente o recolhimento seja interessante, mas é muito importante esse tipo de atitude da nossa Casa Legislativa para garantir que mais pessoas possam se regularizar, recolher os tributos e efetivamente trazer uma maior cidadania para essas pessoas. Gabriel, é claro que quando a gente fala em reforma tributária, a primeira coisa que vem à mente é sobre os impostos, né? Se eles vão aumentar ou diminuir. Há um consenso de que nada vai mudar na prática. E a pergunta que fica é, então, se não vai ficar mais caro, não vai ter mais impostos ou não vai diminuir, por que então fazer uma reforma tributária?
Então, essa pergunta ela é muito interessante, muita gente questiona até a questão do aumento ou redução de carga tributária. A verdade dos fatos é que nós sempre precisamos de uma carga tributária no Brasil desde a Constituição de 88. A Constituição Federal, ela traz um sistema tributário muito complexo e nesse sistema tributário nós temos tributos da União, dos estados, dos municípios e o Distrito Federal ainda cobra os tributos dos estados e municípios. Isso faz com que o recolhimento do tributo seja muito complexo no Brasil. As empresas gastam uma altíssima carga horária para recolher tributos. E muitas vezes recolhem de forma indevida, de forma equivocada, por erro, porque o sistema ele é muito complexo. A lógica da reforma tributária é exatamente simplificar esse sistema. Ou seja, nós vamos deixar de ter, por exemplo, o imposto municipal, que é o ISS, o Imposto sobre Serviços, vamos deixar de ter o imposto estadual, que é o ICMS, para termos um único imposto, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. PIS e COFINS vão deixar de existir para termos somente a CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços. Ou seja, a lógica da reforma tributária é fazer com que o sistema tributário ele seja mais simples e, com isso, seja mais justo, de modo que o mais rico pague mais tributos sobre o consumo do que aquele que é o mais pobre. Hoje, nós temos um sistema complexo e regressivo, de modo que o mais pobre acaba pagando mais tributos proporcionalmente à sua renda. Com a reforma tributária, a lógica é que isso se inverta. Mas é importante lembrar que alguns setores vão ter aumento de carga tributária. O setor de serviços, por exemplo, aqueles que não têm benefício de redução de alíquota vão acabar recolhendo mais tributos do que recolhem hoje. Gabriel, outra questão importante que a gente deve abordar aqui é se essa reforma tributária vai mudar algo no imposto de renda também ou não, apenas sobre produtos e serviços. Olha, por enquanto, não há nenhuma alteração para o imposto de renda. Essa primeira fase da reforma tributária, ela somente abrange os tributos sobre o consumo. Ela abrange o ICMS, abrange o IPI, abrange o ISS, PIS e COFINS. Agora, dentro do texto constitucional da reforma tributária aprovada em dezembro de 2023, há uma previsão, sim, de que haverá uma segunda fase da reforma tributária com alterações no imposto de renda das pessoas jurídicas e também na contribuição social sobre o lucro líquido. Ou seja, há uma expectativa de que na segunda fase da reforma tributária nós tenhamos aí o fim da isenção de imposto de renda na distribuição de lucros e dividendos. Esse provavelmente vai ser o principal ponto da segunda fase da reforma, mas primeiro deve ser discutida a reforma sobre o consumo, ela deve ser regulamentada, afinal de contas já foi aprovada e agora tem que se buscar o melhor para o país para que efetivamente a gente possa ser competitivo no mercado. E como a gente viu na reportagem, não vai ser da noite para o dia, né? A gente tem ainda longos anos pela frente até que a reforma esteja totalmente em prática. Exatamente. A reforma tributária ela tem um longo período de transição exatamente porque ela é muito substancial. Ela muda as bases do sistema tributário brasileiro. E para que haja uma adequação e uma adaptação do empresário, do setor produtivo, efetivamente nós vamos ter uma transição que vai de 2027 até 2033. Gabriel, muito obrigado pela sua análise aqui no Conexão Record News, né, de você ter conseguido explicar de forma tão simples um assunto complexo como esse, que é a reforma tributária. Espero entrevistá-lo outras vezes aqui para falar sobre esse assunto e outros em relação à nossa economia também. Bom fim de semana. Fico feliz. Um abraço. Até mais.